Olá, tudo bem com você? Bem, espero que sim. Bom, neste vídeo vamos falar sobre uma contratação que o São Paulo acabou de fazer, uma contratação das mais estranhas, né, digamos assim, para sermos eufemistas, né, ou seja, para aliviar um pouquinho, né, para essa atitude, para essa contratação desse jogador, o jogador William, brasileiro que estava no Toluca do México, jogador que teve uma carreira aí aqui no Brasil pelo Palmeiras e por inúmeras outras equipes, né, que acabou saindo do Brasil, indo jogar na Coreia, no Busan Park, através de custo zero. É muito estranha essa contratação, realmente. Ela vai muito contra ao tipo de equipe que o São Paulo quer montar sob o comando do Hernan Crespo. O que o São Paulo quer, na verdade, com o Crespo? A equipe do Crespo, ela precisa ter, né, muita velocidade, muita intensidade. Não necessariamente velocidade, isto é um ponto, sim, importante, mas a intensidade é algo também muito importante. A intensidade mental, a intensidade também física dos jogadores, o envolvimento com o jogo, a capacidade de recuperação, isto é muito importante, a capacidade de recuperação, que se traduz na pressão pós-perda, que se traduz também na recomposição defensiva. Então é muito, logo, né, de cara a gente pensa, a gente imagina que se trata de uma equipe com jogadores bem fisicamente, com jogadores que vão deixar tudo dentro de campo, com jogadores que vão saber ocupar espaços no campo na medida certa, da forma correta e assim por diante. Então, nesse sentido, como é que se insere essa contratação do jogador William, que começa a sua carreira no Verdão? Vejamos então. Esse garoto, ele está com 34 anos, não é mais um garoto, portanto é um homem, né? 34 anos de idade. Em novembro faz 35 anos de idade. Em 2004, ainda saindo da canteira do Verdão, ele apresenta aí um problema no coração, um problema que recebe aí um tratamento, né, que não chegou a ser um tratamento com medicamentos, enfim, mas foi um tratamento do tipo conservador, né, baseado sobretudo no controle. Enfim, foi algo que o jogador conseguiu superar. Mas o Palmeiras virou. Ele virou um grande problema para o Palmeiras, que queria emprestá-lo para todo mundo. O Palmeiras começou a emprestar esse jogador, o Palmeiras queria se livrar desse jogador. E ficava emprestando-o para várias equipes para tentar ver se alguma equipe, né, se interessava por ele, para ver se ele conseguia jogar bola e voltar, inclusive, para ser negociado. Nada acontecia. Foi emprestado para Joinville, Goiás, Náutico, um monte de time. Vitória. Até que depois ele chega a custo zero no Joinville. Do Joinville ele chega a custo zero no Busan Park lá da Coreia. Da Coreia ele chega a custo zero também lá no México, no Querétaro do México. Bem, um jogador que depois do Palmeiras só jogou em equipes pequenas aqui no futebol do Brasil, com exceção do Náutico naturalmente, que é uma grande equipe do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, em função até de sua torcida. Mas se compararmos aqui com as equipes do Sudeste barra Sul do país, né, o Náutico não é dessas maiores equipes do futebol brasileiro, naturalmente. Bom, então ele vai para o México, ele vai para o Querétaro, e aí vamos ver como é que estava o William agora no Querétaro. Bom, em 2020 ele até jogou pela equipe mexicana, com Carlos Morales. Então, nesse caso, vamos vamos fazer uma observação aqui interessante. Ele jogou com Carlos Morales muitas vezes, inclusive. O Morales era um técnico que gostava de uma linha de 5, muitas vezes eu colocava uma linha de 5 extremamente defensiva. Não é aquela linha de 5 para você ter o lateral que vira ala. Muitas vezes era uma linha de 5 com os laterais virando zagueiro mesmo. Né? E apostava em uma equipe com um volante mais pegador, um outro volante que para se deslocar ali do meio de campo para o ataque, em alta velocidade. Esse volante era o William, que tinha a função de ser compor ali um doble 5, né, uma dupla de volantes mais defensiva, e ao mesmo tempo ser esse cara que se deslocava, né, se descolava um pouco desse volante, indo um pouco mais à frente, atuando ali em velocidade. O cara queria velocidade, gente, então vamos colocar o William para jogar, que é um jogador que, uma piada que se contava no México sobre o William é que quando ele corria ele não pensava. Uma piada, inclusive, que eu costumo até usar bastante, né, aqui no canal, mas no México isso acontecia mesmo, né, que ele pensava pouco quando corria.
Bom, depois, em 2020, no final de 2020, o Morales deixa o comando do Toluca e o Cristante passa a ser o técnico da equipe mexicana, que ele chega, né, começa a reformular o elenco, começa a olhar para o elenco, começa a montar uma equipe diferente, para aquela loucura de 5 jogadores defendendo, mais um volante defensivo, mais um volante que era defensivo ao mesmo tempo, um volante misto, né, que ia para o ataque, que era, no caso, o William. E o Cristante começa a fazer, faz uma coisa mais ordenada, mais séria, né, mais de acordo com o tamanho do Toluca, né. E aí, olha pro William, vê que o William não serve e o William vai pro banco de reservas. Então, nesse caso, vamos corrigir aqui uma informação que saiu da reportagem que saiu no GE, né? Que aliás, é o básico do jornalismo, é você não errar certos dados, né? É uma coisa assim, básica. A coisa está muito feia no jornalismo aqui no Brasil. Na matéria a gente lê que o jogador, ele atuou apenas 2 partidas, ainda entrando apenas nessas partidas, em alguns momentos nessas partidas, o que foi correto, essa informação é correta. Ele entrou na partida contra o Tijuana e entrou também na partida contra o Tijuana e também contra, se não me engano, não foi o Monterrey, foi o Chivas Guadalajara. Enfim, e numa dessas partidas a equipe acaba perdendo e na outra a equipe acaba até vencendo, enfim, entrou em 2 partidas de fato, mas ele não jogou 2 partidas das 6 partidas que o Toluca fez na temporada. Ele entrou em 2 partidas das 11 partidas que o Toluca fez na temporada. Essa informação é absurda, porque assim, o cara não falou 7, né, que aí o cara falou e contou errado, né? O cara ele não falou, por exemplo, 5, né? Ele fala em 6 partidas do total de 11. É um erro grotesco, mas enfim, né? O fato é que o William serve para o São Paulo. O São Paulo já tem ali alguns velhinhos, desistiu de um agora, né? O Juanfran, né? Que não deu certo. Foi boa tentativa e tal, mas paremos, né, com essa coisa de trazer velhinho da Europa, né? Chega, né? Essa coisa de velhinho, não, que pode ser tal, que já mostrou ali que pode não dar certo, né? O São Paulo tem o Hernanes, com 35 anos no elenco. O São Paulo tem o Dani Alves, com 37 anos no elenco. Tem agora o William, com 34 anos no elenco, né? Logo faz aí 34 anos no elenco. O que São Paulo quer com esses jogadores? O que São Paulo quer com esse tipo de jogador? Essa contratação é a típica contratação que coloca uma questão muito importante. Ou as equipes de scout dos clubes brasileiros não prestam para nada, não servem, são horrorosas, ou a equipe de scout do São Paulo realmente é muito ruim, ou os dirigentes do tricolor não dão a mínima para a sua equipe de scout. E nesse caso, a equipe de scout, na hora decisiva, ela é substituída por quem? Por quem? Pelo velho empresário de sempre. E quando a gente pensa nisso, até por conhecer algumas negociações que aconteceram no futebol do Brasil nessas últimas 2 temporadas, a gente desconfia logo, né, que... Não é que a gente desconfia, gente, é que dá margem, né, para desconfiança de que tem alguma coisa estranha nessa relação, nesse tipo de contratação, né? Por quê? Porque aparece um empresário, oferece um jogador que está sem destaque em lugar nenhum para chegar, vejam vocês, no São Paulo. Veja, é um jogador que ele é praticamente descartado no Toluca. É um jogador que vai para o banco de reservas no Toluca e no banco de reservas ele passa a ser uma das últimas opções, né, do técnico da equipe mexicana, e esse jogador vem para o São Paulo. Ah, mas ele veio para compor elenco, mas no Toluca ele sequer estava conseguindo compor elenco. Ah, mas ele jogou em 2020, a gente tinha um maluco, né, no banco de reservas do Toluca, o Morales, que, como eu disse, colocava 5 jogadores atrás e colocava alguém para correr na frente dessa linha de 5, né? E os torcedores estavam loucos, ficavam loucos, né, com alguns jogadores da equipe, não somente, naturalmente, com o William, mas com outros jogadores da equipe também. E o William era um deles, né? Os torcedores viviam loucos, né, com esse tipo de coisa. Mas o fato é, em 2021, a gente já está indo aí para, né, para abril de 2021,
de janeiro de 2021 até agora, das 11 partidas, o Willian entrou em duas em alguns minutos só. Por quê? Porque ele não é opção, ele não tem sido opção, inclusive no banco de reservas. Há alguns jogos, inclusive, meus amigos, que o Cristante sequer levou o Willian para o banco de reservas. Sequer ele esteve no banco de reservas. Ele não foi opção, ele foi relacionado sequer para o banco de reservas. Então, esse jogador chega no São Paulo para quê? Para compor elenco. Ah, mas ele pode chegar de graça, ele pode chegar a custo muito baixo, não sei o que e tal. Mas vai ter um salário e vai ocupar a posição de outro jogador. Ah, mas trazer um estrangeiro de repente e tal, busca um brasileiro, né? Busca um outro jogador brasileiro que esteja em destaque aí na América Latina, lá na Europa, inclusive, preferencialmente que não seja tão velhinho, né, digamos assim, né? Por que não pautar uma contratação como do Rafael Carioca? Por que não brigar? Ah, o São Paulo estava brigando pelo Gabriel Neves, né? Ou seja, aí até tentando, até disposta a custear, a fazer uma contratação tanto quanto cara. Está um pouco longe do São Paulo hoje nesse momento. Mas o São Paulo tentou. Por que então não tentar? Não brigar por uma contratação de um jogador como o Rafael Carioca, né? Seria um jogador hoje mais barato do que o Gabriel Neves, inclusive. Seria um jogador para chegar no tricolor e pegar a camisa e sair jogando, minha gente. Isso é titular do São Paulo, né? Então, se o São Paulo quer um volante, que aliás esse volante aí no caso, sequer é aquele volante marcador que o São Paulo precisa. Então é um jogador para o elenco que não tem sequer essa capacidade toda de marcação. Que o São Paulo precisa, eu já tenho falado isso há muito tempo aqui, o São Paulo precisa de um 5 marcador muito bom. E eu não vejo nenhum jogador do São Paulo com essa característica tão forte assim de ser um grande marcador ali para segurar tudo à frente da primeira linha. O São Paulo não tem esse jogador. Que poderia ser o Gabriel Neves, que inclusive ele pode até ser um 8, pode até ser mais do que um 8, mas ele também consegue ser esse 5 muito marcador, o Gabriel Neves, né? Agora, o São Paulo não tem, talvez nem contrate o Gabriel Neves, o São Paulo não tem esse jogador, e o Willian sequer é esse jogador, gente. Ah, ele pode chegar e dar certo? Sim, claro, todo jogador pode chegar e dar certo, né? Mas o fato é que se a gente olhar, a gente tem que analisar as coisas a partir do que está acontecendo, a partir daquilo que o campo fala pra gente. O que o campo tem dito sobre o Willian? O campo tem dito que o Willian hoje, ele sequer muitas vezes, opção para o banco de reservas do Toluca. Esse jogador não pode, por exemplo, chegar no tricolor para ser uma opção para o Crespo, né? Todo jogador tem a sua serventia, todo jogador tem a sua utilidade, todo jogador ele serve para algum clube, né, para alguma equipe. É importante a gente pontuar isso, né? O jogador tem a sua família, tem as pessoas que gostam dele, né? É um profissional, merece nosso respeito. O Willian é um profissional também que merece nosso respeito. Nessa linha, né, no pensamento contrário a essa linha, uma piada já que circula nas redes sociais dos torcedores de São Paulo é que muitos achavam que o Willian já estava aposentado, né? Muitos achavam que há muito tempo o Willian estava aposentado, provavelmente relacionando a questão do coração dele, do problema no coração que ele teve em 2004, no caso, né? Então o Willian, como todo profissional de futebol, ele serve sim para alguma equipe de futebol do Brasil, do México, de outros lugares da América Latina e do mundo. Mas neste momento, talvez ele não sirva para o São Paulo. Então ele pode chegar no São Paulo e pode realmente detonar, virar uma grande contratação. Tudo isso é possível. É possível. Não é impossível de acontecer. No futebol nada é impossível. Mas está longe, né, da possibilidade, na verdade. Né? Por quê? Porque quando a gente olha para o campo hoje, o que o campo diz é que esse jogador sequer é hoje um jogador para o Toluca do México. Muito menos para o São Paulo, hoje treinado pelo Hernan Crespo. Obrigado, meus amigos e minhas amigas, pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.